Aleluia, glória a Deus. Amém. Eu lembro, nosso pastor já está na glória, pastor Pierre, na África do Sul. Estava a fazer, ele partiu para o Senhor nas Filipinas, a fazer uns meses atrás, campanha evangelística, sentiu-se mal, olha, e foi para a glória. Mas ele dizia o seguinte, nós tínhamos na nossa igreja 3 cultos, não é? Domingo de manhã, domingo à noite e quarta-feira. E ele dizia, quem vem domingo de manhã gosta de Deus. Não, quem vem domingo de manhã gosta da igreja. Quem vem domingo à noite gosta do pastor. Mas quem vem quarta-feira à noite no frio ama a Deus. Bendito seja, vocês estão aqui nesse frio é porque amam o Senhor. Amém? Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. A pastora não veio porque na última da hora apareceram lá pessoas em casa e nós não queríamos ser indelicados. Então ela ficou com eles. Amém? Ela manda saudações, beijinhos. Deus os abençoe ricamente. Queria fazer um pedido de oração. Alguns irmãos lembram-se. Eu sei que alguns irmãos lembram-se. Numa quinta-feira à noite, lá ainda estávamos em Esgueira, um casal que veio lá de Gibraltar, lá de baixo, inglês, Andrew e Karen Mifsud, são mediterrâneos. Esses irmãos, lembram-se? Muito profético. Talvez alguns de vocês lembram-se. Um irmão assim muito profético, muito... O Andrew. Faz parte do nosso grupo de oração do Western Gatekeepers. Nós mantemos o portão do Ocidente em oração. Do Ocidente de Israel, né? Oramos por Israel, oramos para a salvação de todo o Mediterrâneo, toda a área do Mediterrâneo, e temos vários irmãos em várias ilhas, vários países mediterrâneos que nós oramos. Então, Andrew recebeu uma notícia não muito agradável. Foi-lhe diagnosticado um cancro no pescoço, não sei bem como. E então eu pus-me logo a orar por aquele irmão de oração, irmão de guerra. Acabou de abrir uma igreja em Luxor, no Egito. A igreja pôs lá um pastor inglês. E glória a Deus, um homem de Deus. E eu quero pedir que os irmãos concordem comigo em oração para o nosso irmão Andrew. Karen, que é a esposa, foi enfermeira no Hospital de Gibraltar, são ingleses, não é? E ela está muito em baixo com isso. Vamos orar, amém, queridos? Pai amado, queremos orar em concordância, porque há poder na oração de concordância. Concordamos, Senhor, pelo teu servo, teu filho Andrew, Mifsud, lá em Gibraltar, Senhor. Concordamos que ele está sarado, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Concordamos, falamos para aquele cancro, ordenamos que morra, seque pela sua raiz e desapareça daquele corpo, em nome de Jesus, Pai. Obrigado, Deus, porque Tu és Deus e não és outra coisa senão Deus poderoso, Senhor, fiel cumpridor da Tua palavra. E Tu dizes, Senhor, se nós falarmos para a montanha e ordenássemos a montanha a lançar-se no mar e crescemos em nossos corações e não duvidássemos aquilo que nós diríamos ser-nos-ia feito. Assim seja para o nosso irmão André, que ele seja sarado desse cancro, em nome de Jesus. E os irmãos que concordam comigo dizem amém. Amém, amém. Glória a Deus. Aleluia. Então vamos terminar o que começamos domingo passado, revestidos da luz de Cristo. Revestidos da luz de Cristo. Nós vimos que havia uma unção sobre os patriarcas. Patriarcas são todos aqueles homens e mulheres, principalmente homens, que andaram com Deus antes de Moisés, antes da lei, Abraão, Isaac, Jacó, e antes desses, que serviram a Deus, que levantaram altares de sacrifício a Deus, sacrificaram coisas, animais, cordeiros, etc., para o Senhor, honraram o Senhor. Essa era uma unção que vinha sobre eles para eles agradarem a Deus, amém?
e faziam sacrifícios a Deus, que tudo esses sacrifícios apontavam para Jesus, o Cordeiro de Deus que viria tirar os pecados do mundo. Então, era uma prática de louvor e adoração. Já desde os dias de Adão e Eva. Adão e Eva ensinaram os seus filhos a trazer ofertas para o Senhor, não é? E quando nós nos reunimos nesta casa de oração, neste lugar, e nós louvamos a Deus, nós adoramos a Deus, ao contrário do que muita gente pensa, nós estamos a apresentar sacrifícios de louvor a Deus. Então, quando nós apresentamos esses sacrifícios de louvor a Deus, que sejam sacrifícios de louvor de verdade, com amor, com carinho, com gratidão para o Senhor nosso Deus. Porque eu lembro bem que fiz a pergunta da semana passada, como é que você adora e oferece o seu sacrifício de louvor a Deus? Como Abel ou como Caim? Porque há muitos na igreja, muita igreja aí, infelizmente. Muitos crentes adoram a Deus como Caim. Tudo bem, o problema é Deus. Eu quero adorar a Deus como Abel. Amém? Misturam coisas para atrair as pessoas, mas aí onde está o Espírito do Senhor é a liberdade, para nós adorarmos em Espírito e em verdade, em nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então, vimos também que o apóstolo Paulo orou, fez muitas orações pelas igrejas de Efésios, etc, etc. E para nós também, hoje, uma delas nós lemos, e passo a ler outra vez para os irmãos, para trazer a lembrança. Ele diz assim em Efésios capítulo 1, versículos 16 a 23. É tremendo esse homem. Paulo é tremendo. O apóstolo Paulo. Ele diz, não cesso de dar graças. Olha aí. Eu não cesso de dar graças por vós, recordando-me de vós em minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o espírito de sabedoria, de revelação no pleno conhecimento dele. Isso é tremendo. Ora, ainda para que os olhos do vosso, oro ainda para que os olhos do vosso coração, ou entendimento, algumas Bíblias dizem, sejam iluminados, para que saibais qual é a real esperança do chamado que ele vos fez. Quais são as riquezas da glória da sua herança nos santos. É muito forte isso, irmãos. E a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua portentosa força. Bendito seja o nome. Esse mesmo poder que agiu em Cristo, ressuscitando dos mortos e entronizando à sua direita nas regiões celestiais. Muito acima de toda a potestade e autoridade, poder e domínio e de todo o nome que possa ser pronunciado, não somente nesta era, mas também, da mesma forma, na era que há de vir. Também sujeitou tudo que existe debaixo dos seus pés e o designou cabeça sobre absolutamente tudo o que há e o concedeu à igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que satisfaz tudo quanto existe em toda e qualquer circunstância. Paizinho, ele vos concedeu a vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. E por aí vai. Já estamos em Efésios 2, glória a Deus. Então, não obstante, irmãos, recordo ter dito isso, não obstante a intensidade da luz a brilhar naquele céu azul, ou a beleza de uma paisagem, o cego profundo não vê nada disso, porque está cego. Há coisas que as pessoas não veem, não entendem, porque os seus corações não foram iluminados. Coisas do Senhor não entendem, e se não vê, logo não existe. É assim que pensam. Mas há muito mais para nós sabermos e conhecermos da parte do Senhor nosso Deus. Que proveito é que se pode tirar
da beleza de um belo diamante se o não vemos? Que proveito é que podemos tirar? Se não conseguimos discernir essa beleza, ver essa beleza. E assim é, infelizmente, que as pessoas que nem veem, nem se apercebem das maravilhas de Deus, porque não veem, não se apercebem, dizem que não existe. Essas coisas não são verdadeiras. Porque tudo para ela que pode estar verdadeiro está aqui entre a massa das orelhas. Mas há muito mais do que isso para nós. Temos que entender isso. Então, olha só. Recordo também, nós lemos Isaías 55, versículos 9. Só vou ler esse versículo. Que diz que os caminhos, os planos de Deus são mais altos que os nossos, não é? Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, como é que nós vamos discernir as coisas de Deus, se essas coisas são mais altas que nós, sem que os nossos corações sejam iluminados pela sua unção? Como é que nós vamos compreender essas coisas? E nós temos que compreender. Temos que ver hoje que Deus tem coisas tremendas para si e para mim. Hoje, em nome de Jesus. Mas nós temos que caminhar com Ele. Não é uma questão de religiosidade ou não, é uma questão de relacionamento. Conversar com Ele. Ele é nosso paizinho, nós somos seus filhotes. Amém? Aprender dele. Senhor, ensina-me aqui. Senhor, como é que é isso? Senhor, ensina, mostra-me, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? E Ele diz, vai aqui, faz isto. E nós, em vez de ir ali, fazer isto, não, nós vamos além, e fazemos outras coisas. E queremos entender Deus. A nossa adoração está a ser como lá do outro que não Abel, Caim. Então, amados, todas as maravilhas e todos os tesouros de Deus estão escondidos, estão guardados, aleluia, apenas guardados para aqueles que amam a Deus. A esses Deus vai mostrar já nesta vida. Em 1 Coríntios 2, 9, a palavra do Senhor diz isso mesmo. 1 Coríntios 2, versículo 9, o Senhor diz assim, dependendo das traduções que nós temos, no entanto, como está escrito, olho algum jamais viu, ouvido algum nunca ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus predispôs para aqueles que o amam. Entenda que Deus tem coisas boas para si. Entenda que Deus tem planos maravilhosos para si. Mas não fique agarrado nas suas próprias ideias, que você acha, que você pensa. Deus tem coisas boas, então comece a dar passos de fé. Comece a ter relacionamento com Deus. Deus, eu quero saber. Mostra-me, Senhor. Senhor, eu quero agradar-te, eu quero servir-te, Senhor. O que é que tu tens para mim, Senhor? Coisas boas. Que está a guardar para aqueles que o amam. Acima de tudo, nós temos que amá-lo. Amém, queridos? Aleluia. Então, são coisas que são apenas são apercebidas quando nós mantemos uma íntima comunhão, relacionamento com o Espírito Santo, com a palavra de Deus, com o Senhor, e estamos abertos ao Senhor, passamos tempo de qualidade nas páginas da Bíblia, glória ao Senhor, em meditação da palavra de Deus, porque é ali, na sua palavra, que estão escondidas essas lindas pepitas de ouro, de diamantes, de sei lá mais o quê, coisas tremendas que Deus tem escondidos para nós. Se nós aplicarmos essas revelações que nós vamos tirando pelo Espírito Santo da palavra de Deus, vamos entendendo, e nós colocamos essa revelação em prática em nossas vidas, nós vamos desfrutar do resultado. Então, e sobretudo vamos glorificar o seu nome. Olha que Deus diz lá em Isaías 45:3. Aqui está a falar para o imperador Ciro, mas como Deus não faz distinção para ninguém, essa também é para nós. O Senhor diz, dar-te-ei tesouros ocultos e riquezas escondidas. Nós não nos apercebemos dessas coisas se nós não caminharmos com Ele. A fim de que saibais, que eu sou Yahweh, aquele que te chama pelo teu nome, o Deus de Israel.
Então, dar-te tesouros ocultos, riquezas escondidas. Deus tem para si, Deus tem para mim. Mas nós temos que caminhar com Ele, temos que permitir que Ele ilumine o nosso entendimento, os nossos corações, temos que ter um relacionamento vivo e amoroso com Ele, obediência com Ele. Amém? Seguir os seus planos que Ele tem para as nossas vidas, porque os seus planos são mais altos que os nossos planos. Podemos pensar que estamos a fazer bem fazendo isso ou fazendo aquilo, mas errados. Se Deus, os planos de Deus são outros, estamos errados. Muitas vezes nós nem sequer nos apercebemos que estamos errados e continuamos a bater na mesma coisa, não é? Insistimos no erro. Mas Deus tem coisas boas para nós desfrutarmos, só que enquanto nós não abrirmos nosso coração a receber dele, a aprendermos mais dele, a obedecê-lo, essas coisas vão nos passar em frente do nariz, a gente nem vai saber. A gente nem vai saber, porque não é religião. É relacionamento com Deus, irmão. Eu não canso de dizer isso. É relacionamento com Deus. Aleluia. Porque se os olhos do nosso entendimento, do nosso coração não estiverem iluminados, ou não estiverem abertos para a verdade de Deus, de forma que nós possamos entender o que Ele tem oculto e escondido para nós, coisas belas, porque nós o amamos, amém? Nós nem os vemos, nem os desfrutamos dessas coisas. Passa-nos de longe, não é? Essas riquezas que Deus tem para nós. E, enfim, não é isso que Deus quer para nós. E hoje eu vejo muito isso na Igreja de Cristo. Vejo muito disso. Não há temor do Senhor, nada. Ninguém se interessa em fazer a vontade que Deus tem, os planos que Deus tem para a sua vida. Não, poucos são aqueles que sim, Senhor, é assim. Eu não gosto muito, mas é isso que tu queres. É isso que eu vou fazer. Eu vou aprender, eu quero aprender. Não, hoje não, vou ali, outro vai além, outro vai ali. Que é isso? Vamos temer o Senhor. Amém? Vamos temer a Deus. Então, uma das razões porque Deus deseja que nós, você e eu, sejamos espiritualmente maduros, saibamos manejar bem a palavra de Deus, é precisamente para nos apercebermos dessas coisas maravilhosas que Deus tem escondido para aqueles que o amam. A esses Deus vai revelar. A esses Deus vai responder em oração. A esses Deus vai fazer coisas lindas, mas começa conosco também. A nossa atitude em nossos corações. Não é? Então, Adão e Eva pecaram, agora estavam mortos em seus delitos e pecados, a sua desobediência a Deus. Eis a razão porque o bom samaritano teve que vir, não é? Porque nós já vimos que o homem estava meio morto, foi assaltado na estrada, sangrenta, foi assaltado por salteadores, Satanás e os seus, e roubaram tudo, deixaram-no com doença, deixaram-no pobre, deixaram-no meio morto. Embora estivesse vivo na carne, no espírito estava morto. Meio morto ali, a sofrer, a morrer à beira da estrada. Nós vemos como Jesus faz questão de dizer que veio um sacerdote e veio um levita, religiosos, que olharam para o homem meio morto na beira da estrada e passaram ao largo. Não o ajudaram. Porque a religião não salva. A religião não pode ser muito linda, mas não salva. Mas logo veio o bom samaritano, não foi? Jesus. E ele logo, quando viu aquele homem, logo sentiu compaixão do homem. E logo tratou de cuidar dele. Limpou-lhe as feridas com azeite e com vinho. Oh, Deus! Azeite e vinho falam da ação do Espírito Santo na vida de alguém. Na salvação, no novo nascimento, na unção do Espírito Santo, no enchimento do Espírito Santo, vinho novo, oh, glória a Deus. Amém? E depois o Senhor pôs esse homem sobre a sua cavalgadura e levou então para a igreja, né? Para aquela pensão, aquele hotel. Como é que diz a Bíblia? Diz outra coisa, outra palavra que não me vem agora à cabeça. E ali o deixou, entregou ao hospedeiro. Disse, olha, cuida dele. E quando eu voltar, se ele tiver gasto algo mais desses 2 denários que te dou agora, eu pagarei na minha volta. Ou seja, o bom samaritano Jesus vai voltar. Amém?
Pagou 2 denários. Sabemos que um denário é o salário de trabalho para um trabalhador de um dia. E 2 são para 2 dias. A Bíblia diz para o Senhor, um dia são como 1000 anos como um dia. Ora, seja, olhando para isso, podemos concluir que Deus estava a dizer, daqui por 2000 anos eu vou voltar. Oh Deus, amém? Eu vou voltar. Venho ver este homem aqui e todos aqueles que estiverem nessa hospedaria aqui. Venho buscá-los. Amém? E se houver alguma coisa para pagar, eu pagarei. Então, irmãos, é por isso que nós, depois de aceitarmos Jesus, temos que decidir perante o Senhor em que igreja é que Ele nos quer, aonde é que nós devemos permanecer firmes e fiéis. Deus busca fidelidade. Amém? E aí ficamos firmes, porque é ali que o Senhor me quer. Quantas vezes eu tive melhores convites e promessas para, inclusive, deixar esse país e ir para outros países mais ricos, com, enfim, igrejas mais ricas e tudo mais. E eu disse, não, a minha chamada foi para aqui. Eu daqui não saio. Só se não acabarem comigo, prontos. Enquanto o Senhor dizer é aqui que eu fico. Até aquele dia que Ele pode dizer assim, olha agora, podes fazer as malas, podes ir para outro lugar. Enquanto isso não acontecer, eu não vou. E nós vemos muitos que se dizem pastores e coisas, hoje estão aqui, amanhã estão além, depois já estão além, depois já aleluia. Mas onde está o Senhor nisso? Deus busca fidelidade acima de tudo. Fidelidade. Bom samaritano. E ele teve de salvar aquele homem meio morto. Amém? Aleluia. Porque Adão e Eva estavam meio mortos. E isso passou para todos nós. Então nós temos que nascer de novo, sermos cheios com o Espírito Santo. O Espírito Santo vem habitar em nós, graças a Deus, caminhamos com Ele e podemos dessa forma voltar para os braços do nosso Pai, porque o pecado nos tinha separado dos braços do nosso Pai. Adão e Eva, em sua justiça, em seu sentimento de culpa, após desobedecerem a Deus, seguirem os conselhos da serpente, etc., não é? E agiram, sabendo que tinham feito mal, agiram como se nada tivesse acontecido. Só que eles estavam vestidos da glória do Senhor, a luz, como nós vimos, as vestes do Senhor é luz, amém? Várias partes desde Apocalipse, vimos a transfiguração de Jesus no monte, vimos luz, luz, o Senhor brilha, a sua face brilha como o sol, os seus pés brilham, a sua roupa brilha, amém? Estavam vestidos de luz, mas eles pecaram, essa luz levantou-se. Aí onde está pecado, Deus não está lá, não. Então, o que eles fazem? Vamos fingir que está tudo bem, embora a gente saiba que estamos nus. Vamos fazer as vestes de folhas de figueira. Vamos nos cobrir com vestes de folhas de figueira. Irmãos, para disfarçar, para estarmos bem, já não estamos nus. E a história da humanidade, infelizmente, está cheia de ideias, de filosofias, de sofismas, de esforços humanos, de tentativas humanas para encobrirem, para disfarçarem e até mesmo para negarem que existe coisa como pecado, que existe coisa como vergonha. Nada disso está certo. Isso é antigamente, aqueles não eram muito cultos. Hoje não é assim. E até alegam a não existência de Deus e até fazem chacota de quem crê em Deus. E são os dias que estamos a viver, não é? Então, é por isso que eu digo, amados, é muito importante, é primordial que nós sejamos revestidos de Cristo. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 3:14, o apóstolo diz o seguinte, Romanos 13:14, não 3, mas 13:14. Ao contrário, revesti-vos do Senhor Jesus e não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne.
revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, para não ficarmos idealizando como satisfazer o desejo da carne. Por exemplo, o desejo da carne. Já agora, Romanos 3,14. É o 3,14. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Eu não sei se o 15 também fala um pouco disso, talvez até continua. Seus pés são rápidos para derramar sangue. Olha só. Seus passos são marcados de destruição e miséria. E não conhecem o caminho da paz. Podes pôr o 13 também, já agora. Consideram que é inútil temer a Deus. Inútil temer a Deus. Não vale a pena. Para quê? Não é? E aí vai. Então, irmãos, é importante que você e eu, que todos, Deus quer que todos os homens possam ser revestidos com Cristo. E hoje, a razão para certos sacrifícios, certas coisas que se fazem em nome da religião, até mesmo austeridades, perseguições, peregrinações e coisas assim, irmãos, hoje fazem essas coisas, não passam de meros esforços de religião, e esses meros esforços de religião, simplesmente para com o Senhor, não é? Não passam de roupas de folhas de figueira. Não sei se me estão a entender. Não é? Querem se valer a si próprios, acham-se que está tudo bem, está tudo certo, não é? E de antemão, por mais que se esforcem nessas coisas, nesse seu próprio esforço, nessas suas próprias ideias, de antemão já tenha o carimbo do fracasso da parte de Deus. Por que eu digo isso? Ok? Romanos 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Diz assim: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, diante do Senhor, confiando na obediência à lei. Pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Amém? Então, irmãos, Deus deu a lei para quê? Deu a lei porque, olha, eu amo-vos e eu preciso que vocês entendam essa realidade, que vocês, na vossa força, não conseguem agradar. Vocês são pecadores. Na vossa força não há salvação. Na vossa religião não há salvação. Então, vou-vos dar a lei. Vejam se vocês conseguem cumprir. A gente cumpre 5 ou 6. Falhamos nas outras todas? Falhamos em todas, não é? E não é por aí. Então, vamos continuar a ler. Romanos 3, 21 a 23. Diz assim: entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça proveniente de Deus, independente da lei, fora da lei, não tem nada a ver com a lei, fora, mas da qual testemunham a lei e os profetas. Lei e o profeta é a palavra de Deus. Amém? Isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. Deus ama a todos da mesma forma. Versículo 23. Porque todos pecaram, já sabem, a lei assim o diz, e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, precisam ser salvos. Precisam ser salvos. Muitos hoje na igreja, eu acredito sinceramente, andam aí pululando as igrejas, precisam ser salvos. Isso, as pessoas não gostam de ouvir isso. Não, vou dizer isso, as pessoas não voltam mais para a igreja, porque lá saber, eu tenho que falar a verdade, ou então sou um pulha. Ando aqui a enganar as pessoas. Eu tenho que falar a verdade, amém? Porque é para nosso bem. Deus tem coisas boas para nós. Bendito seja o seu santo nome. Gênesis 3, 22 diz assim: olhando para a situação de Adão e Eva, aqui a tradução, eu não sei, às vezes nós temos problemas nas traduções. Então declarou Yahweh Deus: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não devemos permitir que ele também estenda a sua mão e tome do fruto da árvore da vida e comendo-a possa viver para sempre.
Eu vou explicar. Vamos ao hebraico. Vamos ao hebraico. Ele diz assim: vede o que por causa do pecado aconteceu ao homem que era como um de nós, sem pecado. Agora, como ele tem pecado, ele não pode ir comer da árvore da vida. Amém? Porque se ele vai comer da árvore da vida, ele vai ficar eternamente nesse estado de pecado, sem possibilidade de salvação. Por isso, Deus quer que os homens se juntem a Ele, amém? Paizinho, Ele ama as pessoas. Então, notem que Deus já tinha planeado a restauração do homem muito antes. Ele sabia que ia acontecer, que eles iam fazer isso a Deus, queriam trair Deus, etc. O Senhor já sabia, não é? Então, agora Deus diz, uma vez que isso aconteceu, eu quero trazê-los à minha justiça. Não mais para o estado da inocência em que se encontravam Adão e Eva antes de pecar, mas mais do que isso, na minha justiça como meus filhos. Subimos, fomos promovidos em Cristo Jesus, não é? Diz lá, 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios 5, 21. Deus fez daquele, Jesus, que não tinha pecado algum, a oferta por todos os nossos pecados, a fim de que nele, em Jesus, nos tornássemos justiça de Deus. Uma pessoa que é justificada perante Deus é como se nunca tivesse pecado. Você que é justo perante Deus, você pode olhar para Deus olhos nos olhos. E Deus olha para si, por causa da justificação em Cristo, Ele não vê pecado em si. Isso é justiça de Deus. Isso é justificação. Você está justificado em Cristo. Amém? Então, aí, Deus, em Gênesis 3, 21. Gênesis 3, 21 diz assim. Ali o Senhor fez Yahweh Deus túnicas de pele e com elas vestiu Adão e Eva. Tirou aquela coisa das folhas das figueiras e fez túnicas de pele e vestiu Adão e Eva, sua mulher, com túnicas de pele. Importante. Agora, Deus fez túnicas ou vestes de pele animal. Pessoalmente, não posso afirmá-lo, mas para mim foram cordeiros. Não é? E Deus vestiu Adão e Eva. Porque Deus quis que o homem fosse coberto da sua nudez com o sangue do cordeiro. As túnicas, aquele sangue seco, aquele sangue que salva, o sangue do cordeiro que apontava para o sangue de Jesus. E assim já não estavam mais nus. E o sentido da vergonha que levou os nossos pais, Adão e Eva, a quererem cobrir-se da sua nudez com folhas de figueira, religião, vamos fazer assim. Não, tem que ser a maneira de Deus, não é a nossa maneira. Temos que aprender isso. É a maneira do Senhor. Ao contrário do que dizem, a profissão mais antiga no mundo, dizem qualquer coisa assim, os irmãos sabem, né? Dizem que é a profissão mais antiga do mundo. Não é essa, não. A profissão mais antiga do mundo, olha, é o negócio do vestuário. As primeiras roupas, já lá no jardim. Amém? Reparem só. Então, Gênesis 3:7. Eles já perceberam que estavam nus. Quando eles viram, pá, nós estamos nus. E Deus teve que os cobrir porque as folhas de figueira eram religião. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira, fizeram cintas para cobrir-se. Religião, vamos fazer assim, vamos agradar a Deus à nossa maneira. Deus mandou fazer roupas de folhas de figueira? Deus mandou-lhe fazer isso? Não mandou. E então, para se cobrirem, olha só, e essas túnicas de pele ou vestes de pele que Deus fez para cobrir Adão e Eva, significam que vidas inocentes tiveram que ser sacrificados para que eles pudessem ser vestidos, ou não? Cordeirinhos, cordeiros inocentes tiveram que ser sacrificados para que Adão e Eva pudessem ser vestidos com as suas peles. É verdade.
sacrifício teve que ser feito. Um animal inocente teve que ser morto. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus 9, e também no Antigo Testamento, mas Hebreus 9, 22, diz que sem derramamento de sangue não pode haver absolvição ou remissão do pecado. Não sei o que é que a Bíblia diz aqui. De facto, conforme a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue. E sem derramamento de sangue não pode haver absolvição ou remissão de pecados. Deve ser com sangue, não com folhas de figueira. Então, eu chego a uma conclusão. Eu, pessoalmente, não tenho escritura para provar, mas pessoalmente, agora se não se importa, eu creio que Adão e Eva foram salvos. Um dia, se nós estivermos lá no céu, eu creio que há praia no céu. Vamos à praia lá no céu, repara nas duas únicas pessoas que não têm umbigo, é Adão e Eva. Amém? São as únicas duas pessoas que não nasceram de mulher. Não é? Que foram criados por Deus. Estou a brincar. Isso pode ser quebrar um pouco o gelo. Mas a verdade é que nesse mundo existem apenas tudo somado, tudo chegando àquela mais simples reflexão, tudo reduzido, a expressão mais simples. Existem apenas duas regiões nesse mundo. Duas regiões. Permita que eu chame a primeira região região das folhas de figueira. É uma tentativa de cobertura, de disfarce de vergonhas que os homens fazem na sua força para agradar a Deus. Isso é a religião. E a segunda é a perfeita provisão de Deus através do Senhor Jesus Cristo para a justificação pela fé nele. Essa sim é o que Deus tem para nós. Então, venha com águas bentas e coisas, eu respeito, mas eu não quero para mim. Porque são folhas de figueira. Agora, cobrir-nos apenas com disfarces é ética moral. Ética moral. Não é? É igual a Adão e Eva querem cobrir-se com folhas de figueira, sabendo que estavam nus. É como aquela... Quem já jogou Monopólio aqui? Tem aquelas notas do Monopólio. Essas notas só valem enquanto estamos a jogar, não é? Depois isso não vale nada. Não é? É assim. Folhas de figueira mesma. Não vale nada. Ética moral. Sem amor e sem submissão ao Deus vivo e à sua palavra, pode até ser um modo de vida de muita gente, porém, não tem valor algum para Deus. E pode até estar envolvido em outras coisas, mas nunca na remissão do sangue do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Nunca. Eu não preciso de Deus. Todos os homens são bons, Deus é bom, Deus salva todos. Não. Uns são filhos de Deus, outros são criação de Deus. Enquanto não nascem de novo, são criaturas de Deus e precisam ser salvas. Então, Adão e Eva foram vestidos de túnicas de pele que custou a vida inocente de outrem. E nós, hoje em dia, em Cristo, estamos vestidos com vestes de justiça, vestes de salvação, vestes da luz de Deus, brilhamos a sua luz, pelo menos assim devíamos fazê-lo, amém? Essas coisas foram adquiridas pelo sangue e pela vida de outrem. O Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. O seu nome é Jesus Cristo, o Senhor. Então, para evitar que Adão e Eva, sem luz de Deus, sem a justiça de Deus em suas vidas, devido ao seu estado de pecado, o Senhor, para evitar que eles fossem comer da árvore da vida naquele estado pecaminoso, o Senhor tirou-os do Éden, tirou-os do jardim e colocou querubins e uma espada afogueada a guardar as entradas para essa árvore da vida, para que Adão e Eva não fossem comer daquela árvore naquele estado, porque se o fizessem, não haveria mais possibilidade de salvação. Era o que o inimigo queria. Mas Deus colocou lá querubins e uma espada afogueada para que eles não entrassem. Amém, queridos? Então, foi uma medida de amor
de misericórdia, de proteção, para que um dia os homens pudessem voltar ao Senhor, serem edificados espiritualmente, amém? E pudessem de novo ir para os braços do Pai e comer da árvore da vida. Porque essa árvore está à nossa espera. Então, 3 resultados da disciplina do Senhor. São 3 elementos que geralmente estão presentes quando Deus disciplina o seu filho e pelos quais também Adão e Eva tiveram que passar, mas eu não vou pegar nisso agora, vou só mencionar. Número 1, muitas vezes não só por causa do pecado, da desobediência, às vezes por causa das nossas próprias decisões, o que acontece é-nos removido os confortos. Os confortos que nós estávamos habituados a ter, é-nos removidos. São-nos removidos. Adão e Eva foram removidos da zona do conforto deles, ou não? Tiveram que sair do jardim. E ele ali, no jardim, eles identificavam-se. Ali eles sentiam conforto, ali eles sentiam-se acomodados. E Deus diz fora. Não é? É frequente que Deus comece a sua obra de santificação em nossas vidas, na vida do homem, no coração do homem caído, infligindo perda do conforto. Mas nem toda a perda do conforto é Deus a disciplinar. Por amor de Deus, eu não estou a dizer isso. Às vezes são nossas próprias decisões que nos afastam do nosso conforto que Deus tinha para nós. Agora, é que Deus preocupa-se mais com o nosso caráter do que com o nosso conforto. Então, Deus vai tratar do nosso caráter para nós podermos entender certas verdades, modificar várias coisas, maneiras de pensar e de agir em nossas vidas. Começamos a agir segundo os seus planos são mais altos, começamos a agradar a Deus e assim nós voltamos para um conforto ainda melhor que Ele tem para nós. Ok? Desfrutando daquela bênção, daquela santidade, etc. Deus não iria permitir que Adão e Eva, desobedientes, cheios de pecado, voltassem para o conforto que Deus tinha dado enquanto eles estavam no estado de inocência e sem pecado e caminhava com eles. Não, espera aí, sai. Isto não é para vós. Eles tiveram que ser disciplinados, tratados, não é? E, além disso, deixá-los no jardim era demasiadamente arriscado, porque eles poderiam ir comer da árvore da vida. Diz, não, melhor é vocês saírem, porque eu vos amo, eu tenho um plano para vocês. Assim, muitas vezes nós não compreendemos Deus, coisas nos acontecem e nós começamos a clamar, Deus, como se fosse Deus o culpado disso. Deus age a nosso favor, amém? Nunca contra nós, é a nosso favor que Ele age. Outra coisa que acontece quando desobedecemos a Deus, nem sempre é o caso, mas acontece aumento de tristeza. Após Adão e Eva terem sido removidos do jardim, o casal ficou sujeito a trabalhos, não é? Adão tinha que comer do suor da sua face, tinha que trabalhar, etc. Sujeito a trabalho, problemas, tristezas, coisas que vinham ao seu... por que eu não obedeci a Deus? Ele bem nos avisou. Por que eu não fiz? Aquela tristeza dentro deles. Então, é um processo educacional da parte de Deus para nós podermos entender essas coisas. E quando nós desobedecemos a Deus, quando nós pecamos contra o Senhor. Agora, a finalidade disso tudo é que Deus quer que a gente reconheça rapidamente, rápidos, o nosso erro, nos arrependamos rapidamente perante o Senhor, pedimos perdão ao Senhor, aleluia, um arrependimento sincero, com gratidão, recebendo pela fé o perdão que o Senhor tem para nós, pelo sangue de Jesus. Ele nos purifica desses pecados, aleluia, amém? E Deus possa trazer de novo para os nossos corações o fruto pacífico da justiça de Deus. Uau! Todo novo nos braços do meu Pai. Não é? Assim tornamos
de novo, participantes da sua santidade. Como ele diz, sede santos, porque eu sou santo. O que é um santo? Santo não é rato de altar. Santo é alguém que foi separado para operar, viver para Deus nessa vida. Isso é que é um santo, uma pessoa separada para Deus. Todos nós que aceitamos Jesus somos separados, não é? Então, Gênesis 3:24 diz assim, Gênesis 3:24, baniu o Senhor, Deus baniu Adão e Eva, e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Se fosse o caso, se pudessem, já não havia mais possibilidade de salvação. Então Deus guardou, amém? Prontos, ali. E então, embora escolhidos do jardim, Adão e Eva sabiam, no seu íntimo, naquelas condições, sabiam, eles conheciam Abba Pai, eles sabiam que Deus os amava, eles sabiam dentro deles que Deus os amava, amém? E que eles deixaram de ter uma feliz e bem-aventurada esperança, mas a esperança estava lá. Senhor, um dia Tu vais resolver isso, Senhor. Tu vais resolver isso, Senhor, em seus corações. Por quê? Porque a presença divina continuava em seus corações. Eles sentiam a sua presença. Os querubins e a espada flamejante lá à volta da árvore simbolizavam a majestade de Deus. Dizia assim, não, aqui não. Vocês desobedeceram, agora essa árvore não é para vocês. Não nesse estado. E não quer dizer que não vou vos tornar a dar, mas assim nesse estado não. Não é? Então, aqueles querubins e a espada flamejante estavam ali para os proteger. Satanás queria, é isso que Satanás queria. Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Agora vocês precisam, no vosso estado de desobediência, têm que comer da árvore da vida. E Deus diz, não, aqui não. Aqui não. Então, amados, a verdade é que apesar do pecado, da maldade dos homens, Deus ama esses homens. Eu não acredito em Deus. Isso são tudo tretas. Homem, Deus ama-te. Quem pensas tu que és, ó bichinho? Deus ama-te. Amém? E Deus tem misericórdia de ti. Deus quer que tu vás a Ele. Te arrependas. E aceites o seu perdão e a sua salvação. E Ele continua a dizer, Deus não quer que ninguém pereça, mas que todos venham à vida eterna. Deus não quer que nenhum fique para trás. Deus quer que todos venham à salvação, porque Jesus pagou o preço para todos. Mas Deus não vai obrigar ninguém, não vai torcer o braço de ninguém para vir a Ele. As pessoas têm que vir por livre convicção do coração, voluntariamente. Sim, eu escolho, tomo a decisão hoje, aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Porque eu reconheço que sou um pecador e eu preciso ser salvo. Ai, meu Deus. Aleluia. Então, o paraíso lá no céu, irmãos, continua reservado para si e para mim. Olha só. Aquele lugar tão especial que todos os seus acessos estavam guardados pelos querubins. Aleluia. Estavam guardados. Assim também, o paraíso, o céu que o Senhor tem para si e para mim, para aquele dia. Nós formos fiéis até o fim. Formos fiéis. O Senhor vai dizer, entra para o reino do teu Deus. Entra para o paraíso que Deus tem para ti. Meu bom e quê? Fiel servo. Eu gosto muito do que diz o apóstolo Pedro aqui. É uma herança reservada. Essa herança está reservada para si e para mim. Vejam comigo. 1 Pedro 1, 3-5. Paizinho, obrigado, Senhor, por essa herança. Bendito seja o Deus do nosso Pai e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque de acordo com extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais se extinguirá,
nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor. Herança preservada nos céus para vós, para todos nós que somos dele. Vai, 5. Que sois protegidos pelo poder de Deus por meio da fé, até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Porque o bom samaritano vem aí buscar-nos, não é? Então, amados, essa readmissão, chamemos, para a árvore da vida, permanecia, embora guardada, seus caminhos, etc., para negar a entrada de pecaminosos. Deus tem coisas boas para aqueles que o amam. Amém? Tem coisas boas. Então, aleluia. Era necessário que o homem fosse primeiro remido do pecado, aleluia, purificado de toda a injustiça, recebendo a justiça de Deus em Cristo Jesus, para que de novo ele pudesse ter acesso à árvore da vida. Você vai ter acesso a essa árvore. Essa árvore da vida trava o envelhecimento, dá saúde e vida eterna quem dela comer. Você vai comer dessa árvore, eu vou comer dessa árvore, lá no céu. Apocalipse 22, 14. Eu escrevo, vou me sentar debaixo da árvore, fica ali. Aleluia. Apocalipse 22, 14. Bem-aventurados todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro de Jesus. Amém? E assim ganham direito à árvore da vida e podem adentrar na cidade através dos seus portais, que os querubins vão deixá-los entrar. Amém? Por causa da justiça do Senhor. Vamos poder comer da árvore da vida. Que bom. Aleluia. Para Adão e Eva, a árvore da vida estava lá pertinho deles. A entrada para a árvore da vida estava pertinho deles. Aí estavam eles, não é? Embora o seu acesso à árvore lhes fosse negado por causa daquele estado de pecado. É só para aqueles que andam em santidade com o Senhor. E essa é exatamente a mesma situação de nós, santos do Senhor aqui na terra, nós, Igreja de Cristo aqui na terra, os quais, ao contrário daqueles que já estão lá dentro do véu, já estão lá a desfrutar, não é? Do Senhor dos céus, e veem o Senhor dos céus face a face, e louvam e adoram o Senhor com aqueles milhões e milhões de vozes, quer humanas, quer angélicas, quer querubins, quer seja o que for, seres, que todos um dia vamos conhecê-los, e aí estavam para comungar com o Senhor. Nós ainda estamos do lado de fora, não é? Estamos a ser preparados para a palavra. Agora é tempo de caminharmos com o Senhor. Não é tempo para brincarmos às escondidas as nossas desobediências com Deus. É tempo nós pormos os nossos pontos nos is na nossa vida agora. O Senhor pode vir já amanhã. Então nós temos que acertar a nossa com o Senhor, termos temor a Deus, amor a Deus, louvar o Senhor, ser obedientes a Ele, buscar a sua face para saber qual é a vontade dEle, os planos dEle são mais altos que os nossos para as nossas vidas, a fim de nós podermos obedecer nesses planos, caminhar com Ele nesses planos. Então, nunca caia naquela armadilha que o inimigo tem. Eu já falei com várias pessoas, jovens. Olha, irmãos, permitam-me dar dois testemunhos. Um tinha a perna, teve um acidente, andava assim. Foi numa igreja lá no cantão italiano na Suíça. Uma igreja que fiz lá uma conferência, uma igreja enorme lá. Ele andava assim. Ele veio à conferência. Eu chamei-o à frente. Vem cá, meu irmão. Ele disse, quer aceitar Jesus? E o Senhor vai curar essa perna. Sabe o que ele me disse? Não quero. Essa perna dá-me o dinheiro seguro. Olha quão baixo é. A salvação? Eu, irmão, você não sabe o que é que está a dizer. Salvação nada tem a ver com o dinheiro que você recebe dos seguros. Que era muito, pelos vistos. Não é? Não quero. Outros dizem assim, ora, antes de aceitar o Senhor, eu sei que sou pecador, eu sei que eu tenho que aceitar o Senhor Jesus, mas antes de o fazer, de eu aceitar o Senhor como o meu Senhor e Salvador,
eu vou primeiro é gozar a vida. Muitos dizem isso, não é? E depois, lá na frente, logo se verá. Penso assim, perdoe-me, mas eu penso, cá para mim, seu imbecil, tu não sabes se daqui a 5 minutos estás vivo e tens a audácia de pensar assim? Quando Deus dá-te uma oportunidade para ser salvo? É, não é? Confia no seu braço. Folhas de figueira. Então, a lei do pecado é muito forte. A lei do pecado e da morte é uma lei muito forte. Nós lemos que há 2 leis nesse sentido, lá em Romanos 8:2, que é a lei do Espírito da vida, a lei do pecado e da morte. E essa lei do pecado e da morte é muito forte sobre as pessoas, dominam as pessoas que não se entregam verdadeiramente a Cristo. O apóstolo Paulo usa assim um exemplo em Romanos 7, 19 e 21, para explicar um pouco a força dessa lei do pecado e da morte. Diz assim: o que pratico não é o bem que eu almejo. Ou seja, sei que estou a fazer mal, mas prefiro fazer o mal e não o bem que eu devo fazer, não é? Mas o mal que não quero realizar, isso eu faço. Esse eu sigo praticando. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o realiza, mas o pecado que reside em mim. E esse pecado não tem lugar mais em mim, porque eu estou em Cristo Jesus. Hoje apetece, amanhã não apetece. Não, é servir o Senhor. Amém? É assim, amado. A lei do pecado é muito forte. Versículo 21 e 22. Assim descubro essa lei em minha própria carne. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim e leva-me a fazer o mal. E 22. Pois no íntimo da minha alma tenho prazer na lei de Deus. Eu tenho prazer, eu sei que estou errado, mas mesmo assim eu faço. E sigo fazendo. Olha, os planos de Deus são mais altos. Conheça os planos que Deus tem para si. Coisas maravilhosas para a sua vida. Um erro comum que muitos crentes que pensam assim: se Deus é amor, então Deus ama-me e vai compreender a razão porque eu às vezes peco contra Ele. Não é por mal. Então é por quê? A verdade é que lá em 1 João, o apóstolo do amor, 1 João 4, 10 e 19, ele explica o amor de Deus. O amor não é um sentimento, o amor é um ato da nossa vontade. Ele diz: assim nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho, o seu ato para nos salvar, o seu Filho como propiciação dos nossos pecados. Continuando. Amados, considerando que Deus amou dessa forma, nós também devemos amar uns aos outros. Igreja, eu sei de crentes que falam mal uns dos outros, que falam mal de outras igrejas, que falam mal de crentes de outras igrejas. E isso é crente? Meu Deus. Versículo 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é aperfeiçoado em nós. Temos certeza de que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos outorgou o seu Espírito, o Espírito Santo. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente, lá em frente às pessoas, que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Uau! Portanto, dessa forma, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus permanece nele. Quem não conhece esse Deus de amor faz as coisas na igreja como se Deus não existisse. Como se as suas vontades fossem melhores e mais importantes. Aleluia. É até o versículo 19.
Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois assim como Ele é, nós semelhantemente somos nesse mundo. Temos que brilhar a sua luz nesse mundo. Versículo 18. No amor não existe receio ou medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo o medo. Ora, o medo pressupõe punição do inimigo, né? Punição. E aquele que teme não está aperfeiçoado no amor porque não conhece Deus. Por isso tem medo. Versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos, aleluia, porque Ele nos amou primeiro. Enquanto nós ainda éramos pecadores, Ele nos amou. Então, amado, todas essas razões, concluímos que, número 1, devemos crer e honrar o Senhor nosso Deus pela promessa que Ele tem para nós da salvação. Número 2, devemos estar agradecidos, gratos em nossos corações pelo dom da justiça que nós recebemos através do Senhor Jesus Cristo. E devemos continuar abençoados, submissos à bênção disciplinar patronal do nosso Deus. Ele é nosso paizinho. E um bom pai disciplina o seu filho. E número 4, devemos viver na esperança de um dia entrarmos no céu, sermos abraçados por Ele, podermos olhar olhos nos olhos com Ele, sentir o seu imenso amor, aleluia, e cearmos da árvore da vida. Essas coisas Deus não mostra àqueles que não são dele. Então, já estou a concluir. O Senhor Jesus Cristo pagou o preço pela nossa justificação. Vamos ver, Romanos 4, 25. Espero que entenda essa escritura, muito importante para a sua fé. Romanos 4, 25. Ele foi entregue à morte para pagar todos os nossos pecados e ressuscitado para a nossa completa justificação. Entendem isso? Guardem isso em vossos corações. Morreu, aleluia, para pagar por todos os nossos pecados e depois ressuscitou para a nossa completa justificação. Nele somos justificados perante Deus. Deus olha para nós como nós não tivéssemos pecado. Isso mexe com a nossa fé, irmãos, se você meditar nisso. Assim, Deus, nosso Pai amado, é luz. Luz, como nós falamos. Já estou a terminar. 1 João 1, 5 a 7. Deixa a palavra de Deus em nossos corações. 1 João 1, versículos 5 até 7. Diz assim: e a mensagem que dele ouvimos e vos pregamos é esta: Deus é luz. Nele não existe a mínima sombra de treva. Se afirmamos que temos comunhão com Ele, mas caminharmos nas trevas, que é o caso de muita gente, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Se, no entanto, andarmos na luz, como Ele está na luz, temos plena comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Uau! Obrigado, Senhor. Obrigado, Paizinho amado. Nós, os que em Jesus Cristo somos filhos de Deus, somos luz. E, por conseguinte, devemos fazer brilhar essa luz aqui, nesse mundo de trevas. Fazer brilhar a nossa luz. Como diz lá em Filipenses 2,15, são mais três escrituras. Filipenses 2,15 diz assim: para que vos torneis puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis aos olhos de Deus, vivendo em um mundo corrompido e perverso, no qual resplandeceis como grandes astros no universo. Brilhar a luz como se fôssemos o sol. Amém? A luz de Cristo, o amor do Senhor para com as pessoas. Sermos mesmo, mostrarmos sem vergonha que nós somos dele, sem medo. Porque o amor, o perfeito amor, lança fora o medo. Por isso mesmo, para terminar, eu juntei duas escrituras, se me permitem. Uma do profeta, falada da parte de Deus pelo profeta Isaías, e a outra falada pelo próprio Senhor Jesus. Isaías 60, versículo 1.
Olha aí, profeta. Põe-te de pé tu, levanta-te e resplandece, porquanto a tua luz é chegada e a glória de Yahweh raia sobre ti. Estás à espera de quê? Vai brilhar a luz lá fora. Eles precisam de receber essa luz. Amém? Deus vai falar através do seu profeta. E Jesus, em Mateus 5,16, o Senhor, o próprio Senhor a falar. Assim, deixai a vossa luz resplandecer diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Eles começam a ver coisas, nunca ninguém me fez isso. Isso é tremendo. Eu não estava à espera de tanta coisa. Uau, esse amor, eu gostei tanto, eu quero mais. E acabam por vir a salvação em Cristo Jesus. Não é Jesus, não. Mostres amor. Eles vão entender. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Deus, que nós possamos ser responsáveis perante ti. Tomar, Senhor, as decisões acertadas em nossas vidas segundo os teus planos para nós, Pai. Queremos agradar-te, Senhor. Queremos servir-te, Senhor. Doa o que doer. Não fugimos das opressões e das oposições. Queremos ficar firmes em ti, Senhor. Bendito seja o teu santo nome, Pai. Deus, obrigado, Senhor, pela força que tu nos dás, pela unção fresca que tu nos dás, de podermos levantar altos sacrifícios de louvor ao teu santo nome, Pai, de podermos adorar-te no nosso meio e declarar que só o Senhor é Deus. E a ti queremos servir.